da aula. Boa tarde, meus queridos alunos. É muito bom recebê-los todos aqui. É com enorme prazer que dou esta aula. Tá valendo. Obrigado, Yasmin. Vou compartilhar o vídeo aqui, tá? Se não estiver saindo o áudio, alguém dá um sinal de vida para mim, hein? Branco queria negro queria fumo. Branco tinha fumo que negro queria. Negro tinha negro que branco queria. Querer e poder são irmãos deles mesmos. E de mais ninguém, e de mais ninguém. No bando, o processo criativo, ele é o que me guia um pouco hoje ainda. Às vezes eu não uso essa mesma técnica, mas os ensinamentos do bando de ter um momento onde a gente experimenta algo novo para criar um personagem ainda se mantém. No bando começava com um bicho, onde a gente tinha que primeiro deitar no chão, entender a nossa respiração, entender o funcionamento do nosso corpo, entender como o nosso pé pisa no chão, quais são os pontos de equilíbrio ou não, e fazendo exercícios variados, percebendo o meu corpo, não o corpo de um personagem a ser criado. Depois disso, a gente entendia a nossa respiração, qual o processo de entrada e saída de ar, e a partir daí, o estímulo era todo criativo de um bicho. Eu, curiosamente, às vezes usava animais existentes, bichos concretos, como cachorro, gato, galinha, e outras vezes eu criava um bicho, um ser na minha cabeça, porque depois de um tempo nesse processo, eu entendi que eu podia fazer assim também. A partir desse bicho, a gente começava a estudar o jeito que o bicho se locomove, como vai, para onde vai, e entende, por exemplo, os pontos de equilíbrio dele, e vai assim criando uma forma diferente do nosso corpo, e que depois isso vai se transformando num personagem que talvez seja um lorde, que tem o dedinho que fala assim, não sei. Foi o que veio agora. Mas esse estímulo para se redescobrir, para se experimentar em outras situações, é muito importante. Hoje em dia, às vezes, eu faço isso somente com o arco dramático. Através da trajetória do personagem, eu vou criando pontos de energia, pontos de tensão ou de relaxamento para assim começar a definir o personagem. Por exemplo, às vezes quando a gente fala assim do animal ou de um estímulo criativo que te proporcione alguma forma, algum posicionamento corporal e alguma emissão vocal, isso parece que são somente as coisas mais explícitas. Os personagens que têm uma aparência mais diferente da sua, mas não. No Homem que Copiava, eu tenho um ponto de tensão que veio desse raciocínio, mas que é uma coisa muito sutil. O personagem, na verdade, ele anda um pouco mais relaxado do que eu, porque ele é mais jovem do que eu e é um adolescente que ainda não tem domínio sobre o corpo dele e ele é inseguro. Eu passei a olhar para a casa da Silvia todos os dias. Sabia a hora que ela acordava e chegava. Um dia eu resolvi descobrir onde ela trabalhava. Mas o meu ponto de tensão é que eu inventei que ele era canhoto. Isso não é uma coisa aparente. Isso foi para mim, foi para o meu universo criativo. Então, ao ter esse corpo meio relaxado e ter que pegar as coisas com essa mão, eu me lembrava do personagem o tempo todo. Não é meu hábito usar a mão esquerda, eu sou destro. Então, mesmo esse ponto que é tão sutil, que é particular, que é meu, me ajudava. Essa foi a minha maneira de me manter desperto para as características do personagem. Eu posso falar do Foguinho, que tinha umas coisas que ninguém sabe, mas assim, ele andava com o bolso aqui para fora, foi escolha. Ele andava meio assim, destronchado assim, e com um olhar assim que ia pedir um negócio. Ou estava pedindo amor, ou estava pedindo alguma coisa. Aí tinha um sorriso assim, meio desajeitado. Isso é mais explícito. Mas o Homem que Copiava era basicamente um ponto de tensão, que era o fato dele ser canhoto. Ponto de tensão, inventei esse termo agora, não sei se existe aí nas técnicas teatrais, mas talvez o que é que eu queira dizer? Que, para mim,
faz sentido encontrar algum elemento que seja um pouco diferente de mim, ou que seja uma característica minha, mas que eu ressalto para manter o personagem vivo. Essa é a minha maneira de fazer. E aí, meu povo, vamos fazer aí uma análise sobre esse primeiro vídeo. Quem quer falar alguma coisa para mim sobre essa primeira abordagem que o Lázaro Ramos traz pra gente? Bora, não me deixem só. Quem vem comigo? Eu não sei o que comentar, mas eu vou comentar porque você pediu pra comentar. Então, assim, é bem Stanislavski, né? É bem tipo, o corpo te traz a personalidade. E um não é ele mesmo sem o outro. Então, e o que ele mesmo falou, tipo, tentar achar uma coisa diferente de mim ou uma coisa minha, mas ressaltar. Porque no livro mesmo fala que tem muito ator que tem o negócio da zona de conforto. E aí só trabalha com estereótipo e, enfim, você tem que pensar no movimento em si, não no estereótipo. E o Lázaro Ramos é perfeito. Concordo com você, é um ator e tanto. Quem mais quer falar? Eu Diga aí, Matheus. não sou o Matheus. O Vitor. Opa, aqui eu vejo. Opa, aí o Matheus é Vitor, que fez som pra mim e apareceu o Matheus aqui iluminando a. Como tá todo mundo desligado, sabe aquele joguinho que vai iluminando o quadradinho? Iluminou o Matheus pra mim aqui, tá muito legal esse jogo. Então vai lá, Vitor. Tá bom. Bom, eu acho bem interessante porque é uma coisa que dá uma identidade pro personagem, às vezes nem é perceptível, como o fato aí dele usar a mão esquerda para fazer as coisas, o personagem ser canhoto, que ele criou isso na mente dele. É uma coisa que dá uma identidade, dá uma coisa a mais para ele ser um personagem real, um personagem que você não vê como um personagem, mas sim como uma pessoa mesmo. Uhum. E eu Concordo. acho muito interessante você pegar pontos assim para você não sair do personagem, tipo o do bolso mesmo, que ele também comentou, do foguinho. Uhum. E é uma coisa, mais coisa para dar imersão ao personagem. Acho bem interessante. Da profundidade, né? Da camadas, né? Concordo com Isso. você. Quem mais quer falar? Eu acho que eu concordo basicamente com tudo que o Vitor falou, porque até para a construção de um personagem no roteiro é bom fazer essas dimensões, essas camadas, porque a gente não pode resumir só o que está na tela ou no espetáculo. Tem que imaginar como se fosse a vida dele fora, do que ele gosta, porque aí a gente fica mais imerso, igual o Vitor falou. Eu concordo. Sim, também concordo com a fala de todos os três até este momento. A Odete chegou a abrir o áudio. Ia falar, Odete? Ô, Isa abriu, pode falar, Isa? Eu falar, Boa mas tarde. acabaram falando que eu falei, então deixar para os outros falar. Tá bom, mas vamos todo mundo falar, vamos todo mundo conversar. Eu cheguei agora, eu tô meio perdida aqui. Vocês estão falando sobre o livro, os 3 capítulos? Nós estamos primeiro debatendo sobre um vídeo que eu acabei de mostrar. Ah, sim, entendi. Eu posso depois colocar esse vídeo no grupo, tá, Isa, para você assistir e também ter a sua análise a partir do vídeo, tá bom? Tá bom. Eu não tenho muita coisa pra falar. Mas a gente vai construir agora, a gente vai começar a construir uma fala juntos hoje. Olha que interessante. Lana? Eu não tinha muita coisa pra falar do vídeo, mas eu vi um vídeo também, eu acho, não lembro, eu vi em algum lugar. Que muitas pessoas, por fazer personagens e tal, acabou pegando a mania deles. Existe o fato de você interiorizar tanto o personagem em você que você leva um tempo para limpar resquícios. Então, vira e mexe, você está repetindo gestos do personagem, ou cacos do personagem, né? E aí o cara olha e fala, aí, é o personagem. Eu fiz um espetáculo com uma atriz lá no Sul, que ela construiu uma personagem com maior idade. E ela era uma atriz, naquela época, nova, em relação à idade do personagem. E aí,
esse personagem, ela fez de uma forma tão bem feita, carregada de sinais e de signos e de gestuais, que às vezes nós estávamos conversando na rua e a gente olhava para ela e falava assim, ei, pode ir embora, eu não queria um personagem aqui não. Porque estava muito marcado no corpo dela, entende? E aí leva um tempo para isso sair mesmo, porque é sinal de que você foi bem a fundo ali mexendo e criando esse personagem, tá? Acontece. Quem mais quer acrescentar alguma coisa? Professor, Diga. isso é uma coisa minha, mais ou menos. É porque, tipo assim, eu tenho medo de pegar e não conseguir criar o personagem. Não conseguir entrar num personagem. Mas acho que você tem que ter tranquilidade. Olha, se a gente só analisar o primeiro vídeo agora, eu vou ainda botar o segundo vídeo para a gente acalorar um pouco mais a discussão, e eu quero que vocês comentem sem receio nenhum, tá, gente? Não fiquem com receio de comentar achando que está certo ou errado o comentário. Não é o lugar aqui de a gente privar a nossa fala por receio. É colocar o que eu sinto e o que eu penso, tá? Vamos jogar para o jogo, para o centro. Analisando só o primeiro vídeo, sabe, Nath, você percebe que o Lázaro está propondo para a gente, quando ele traz aí a questão do Ubando. O Ubando é um grupo de Portugal, o Ubando é um grupo de teatro de Portugal, que tem uma técnica muito bem estabelecida. Tem muitos brasileiros que vão, não só brasileiros, como muita gente de vários pontos do país do mundo, vão para Portugal vivenciar essa técnica do Ubando. Então, quando ele fala lá, Ubando, é uma técnica. É um grupo de teatro que tem uma técnica, tá? Que vai nessa questão aí do buscar através de um corpo animalesco traços que vai depois isso se transformando. Como é que eu vou sintetizando esse traço para chegar num gestual mais tipicamente humano, mas que veio da matriz dessa pesquisa dentro desse animal, né? Da investigação desse mundo animal. Percebe que é um trabalho de artesão? De ir lapidando, de ir descobrindo, é muito mais como eu olho para aquilo do que achar que aquilo vai entrar em mim. Porque a gente não pode pegar e criar o campo da atuação como algo intuitivo, algo simplesmente mágico, algo que eu faço um ritual e é como entrasse uma energia divina no meu corpo e meu corpo é levado por isso. Não! O trabalho do ator e da atriz é um trabalho de botar a mão na massa, de se provocar, de investigar. Quando Lázaro Ramos está citando a questão de eu coloco a mão esquerda em ação e aquilo sempre que eu estou acionando a mão esquerda, que não é a minha mão, eu sou destro, então quando eu vou para o canhoto, toda hora que está me forçando a trazer o personagem. Quando ele pega e fala a questão do menino, do homem que copiava, que tem o pescoço projetado, que também está nessa questão da mão, ele vai criando. Olha o domínio do corpo que eu tenho, né? Para justamente, através desse domínio corporal que eu tenho meu quanto ator, desconstruir esse corpo, para que esse corpo tome uma nova forma, que é totalmente distante do meu corpo, do Adilson habitual, dos meus costumes habituais. Então, a primeira coisa que nós estamos buscando é olhar para si. E o Lázaro coloca muito bem no vídeo. Eu não penso num corpo de um personagem, eu penso no meu corpo. Em desafiar o meu corpo, em olhar os limites do meu corpo, como meu corpo está habituado a se comportar e vou alterando isso para criar esse personagem. Então, quando ele está falando essa questão da mão esquerda, ou então do sorriso do foguinho, de um olhar que está sempre pedindo alguma coisa, ele começa a criar ali um círculo íntimo, que nós chamamos, o Stanislavski vai chamar de círculo íntimo, que eu estou fechando na volta do personagem comportamentos que estão... Qualquer coisa que eu possa vir desconcentrar, essa estrutura desenhada pelo ator ou pela atriz faz com que você volte automaticamente, porque é esse ponto que ele fala, né? Que ele falou lá de ponto de... Como é o nome que ele deu, gente? Ponto de... Tensão. Ponto de tensão. Esse ponto de tensão. O que ele quer dizer com esse ponto de tensão? Conforme eu estou sempre com esse ponto criado, eu não relaxo.
Eu não consigo relaxar. Então, esse ponto de tensão provoca o quê? A minha concentração extrema, a minha atenção extrema. Eu estou sempre tendo esse ponto de conexão com o personagem. Esse ponto de tensão sempre me provoca para o personagem. Entende isso? Ficou claro isso? Sim. Sim. Claro. Então vamos para o próximo vídeo. Quando é que vocês querem gravar isso? Quando é que vocês querem gravar isso? E me desculpa, eu falei aqui. Aconteceu alguma coisa aí, gente? Professor, volta do início, porque alguém falou e eu não escutei o vídeo, só a Eu voz. esqueci de mutar, foi mal. E o áudio tá bem baixinho. O áudio tá muito baixo mesmo. Eu vou tentar aumentar então o áudio desse momento aqui desse vídeo e vou... Me digam se tá fluindo para vocês, tá? Ok. Vamos lá. Oi? Hamlet Oi. Que quando eu tinha 15 anos eu li Hamlet. Já fazia teatro, mas eu li como literatura. Eu li como na época que eu estava querendo ler os clássicos da literatura e tal. E falei, pô, isso é literatura, né? Isso... Com o tempo fui entendendo que não era literatura, aquilo é teatro. O lugar de Hamlet não é nas páginas dos livros, é no palco, que foi escrito para ser teatro. E depois passei para uma segunda fase, que era pensar assim, é teatro, mas é impossível dar conta disso. Porque isso é muito grande, isso é muito complexo, é muito isso aqui. Depois passei para a terceira fase, que era dizer assim, ninguém vai dar conta mesmo disso. A obrigação dos atores é devolver esse personagem incrível para o lugar que ele é de origem natural, que é o palco, e fazê-lo. Não interessa se eu vou dar isso, que eu nunca vou dar conta daquilo, porque nenhum ator jamais dará conta desse personagem. Esse personagem é um cavalo selvagem que você tem que agarrar e tentar mostrar às pessoas um pouquinho que você entendeu dele. Porque Hamlet, ele é, de fato, muito maior do que, como o próprio Harold Bloom diz naquele livro, que ele é muito maior mesmo do que a maioria de nós, seres humanos vivos, né? Vivos, de carne e osso. Ele é vivo e ele é muito inteligente, ele é muito... uma metáfora da consciência humana traduzida num personagem. Então, não me interessava... Quando eu entendi que eu não precisava dar conta daquilo, que eu precisava mostrar só e levar aquilo para o palco, eu fiz. E foi a coisa mais bonita que eu já fiz na minha vida, a coisa que mais me modificou como artista. Eu não tenho pretensão de dizer do ponto de vista de quem assiste, assim, poxa, não trabalho isso aqui. Não, mas para mim, como processo, como entendimento de por que eu sou ator, por que eu faço teatro, porque que isso é aquilo. Tanto que eu fiz o Hamlet em 2008 e eu não consegui voltar para o teatro ainda, porque foi uma experiência muito violenta do ponto de vista emocional, artístico. Assim, sabe? É muito perigoso quando inferiores se colocam entre o passe e a estocada das impetuosas pontas das espadas de adversários poderosos. Esse rei! Não é meu dever agora! Ele te matou, meu rei! Prostituiu a minha mãe! Se colocou entre o trono e as minhas esperanças. Jogou o seu anzol para arrastar a minha vida. E com hipocrisias. Não é agora meu dever de consciência revidar com este braço. Em que sentido que ele te transformou? Você falou que ele mexeu com você como ator. Aconteceu uma coisa muito linda. Assim, eu entendi que pouca gente fala disso, inclusive os próprios estudiosos de Shakespeare. Assim, que a revolução estética que Brecht trouxe para o teatro do século XX, Shakespeare já tinha descoberto em 1500 e tanto. Assim, a coisa da mistura do teatro épico com o teatro dramático, que foi uma coisa que sempre, de certa forma, me atraiu. Assim, se você lembrar da Máquina, que era uma peça que era um pouco isso, né? De contar. Então, quando eu fui entendendo isso com relação a Shakespeare,
foi me dando mais uma loucura de dizer assim, esse é o tipo de ator que eu quero ser, esteticamente, assim, é isso que eu quero ser. Então me modificou nesse sentido, assim, de que eu acho que eu encontrei, porque eu tive consciência do que eu queria ser como artista do palco, entendeu? Nesse espetáculo. Por que eu gostava tanto de Valda Sara Palha, entendeu? Por que eu gosto de Pina Bausch? Porque isso tudo começou a fazer muito sentido fazendo Shakespeare, que evidentemente uma manifestação né, textual, mas o Hamlet que a gente fez, que foi motivo de muita controvérsia com a crítica no Brasil, então, que era assim, passava longe do Hamlet cerebral, não, é um cara que pensava, ele pensava não só com a cabeça, com o que ele dizia, ele pensava com todo o seu corpo. Era um trabalho de muita expressividade física. Então, o que fica pra gente agora sobre mais essa provocação? Eu achei interessante que foi justamente a dúvida de alguém que perguntou que o medo de não conseguir entrar no personagem. Foi o que ele falou. Você não consegue, é algo que acontece. Você não consegue... Mais ou menos isso. Concordo com você, Gabriel. Concordo com você, porque parece que quando a gente fala na atuação, a gente coloca um peso em cima do ator e da atriz de ter que dar conta, né? Eu tenho que dar conta desse universo. E automaticamente, quando você começa a te colocar esse peso de dar conta, você acaba também dificultando para você a experiência. E antes de mais nada, entender que, para você que está num processo de criação, o resultado ele não pode se tornar um peso em cima das suas escolhas, porque senão você perde a potência e o brilho da experiência. E é a experiência que te coloca pronto no fim da linha. Entendem, gente? Bia? Professor, eu queria só falar, você completar a trindade de crushes do teatro brasileiro de Ana Beatriz, só falta botar aí o Selton Mello, porque já foram 2. Vocês estão mexendo com o meu coração, é isso. Perfeito, mas vou ficar te devendo o Selton Mello. Mas fora o universo dos crush aí, o que mais vocês podem acrescentar na nossa discussão? Então, professor. Opa, meu amigo Vitor quer falar antes de mim, eu deixo. Pode falar aí. Ok, se você insiste. Mas falando disso, que não é só, como ele falou, não é só falar, não é só pensar, sabe? Falar com o corpo também. É muito comparado disso com a dança, que, né, sou apaixonada, mas eu não consigo fazer essa comparação, sabe? Que você tem que ter uma coisa muito completa de você falar, não só com suas palavras, com o que você está tentando mostrar, mas se você falar com o seu corpo também, com sabe? Não sei explicar. Não, eu acho que você conseguiu falar. Só que, por exemplo, na fala do Wagner Moura, ele cita Pina Bausch. Pina Bausch é uma das coreógrafas mais famosas do mundo, que fez espetáculos maravilhosos, aonde ela trabalha a repetição corporal e vai desconstruindo muitas coisas. Depois pesquisem Pina Bausch na internet e vão ver alguns trabalhos dela, tá? Que é uma referência que o Wagner Moura traz. Olha que legal, eu trago 2 artistas contemporâneos, né? 2 baianos, né? Vamos fazer essa ressalva, 2 atores baianos, nordestinos, nas suas lutas individuais do que eles acreditam da arte no país, né? Nós temos enquanto o Lázaro ele fica ali buscando impor a sua existência, as suas questões dentro de uma emissora de grande porte, e ele fala isso abertamente, ele já falou isso abertamente em vários pontos. Nós temos o Wagner Moura, mais do que nunca hoje,
trabalhando com assuntos aonde ele traz umas questões ideológicas também ideológicas, no âmbito também político, né? E são duas pessoas de muita força, né? De personalidade, além do trabalho de qualidade. E esses dois nomes trazem referências, assim como o Lázaro cita o Bando, que é esse grupo português que eu falei, nós temos o Wagner, que ele vai, entre outras citações, ele fala sobre a Pina Bausch, que Pina Bausch é coreógrafa, pensa no corpo expressivo, né? O meu último trabalho que eu fiz lá no Rio, eu fui pesquisar Pina Bausch, porque eu também queria um corpo expressivo, não queria um corpo só cerebral, eu não queria um espetáculo só com uma cabeça pensante, eu queria um espetáculo de um corpo pulsante. Porque é inevitável, quando o corpo pulsa, quando o corpo sente, todo o resto flui, inclusive as suas emoções, tá? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Gabriel é muito perspicaz quando ele fala que responde a Natiele. Indiretamente, a entrevista do Wagner responde o medo da Natiele. Tira-se o peso dos ombros de que eu não vou dar conta. Que peso é esse que eu tenho que dar conta? Não! Eu tenho que vivenciar. Eu tenho que experimentar. A relação é comigo e não vou provar para o outro. Sabe? Menos cobrada e mais experimentada. Isso é muito importante, que a gente tenha um entendimento. Porque se a gente vai partir para um último exercício, que é a mascarada não pode vir engolir você. Você tem que... Ok, eu domino o exercício. Eu domino o exercício. Então, como é que eu vivencio esse exercício? Como é que eu me relaciono? Como é que eu dialogo? Se estamos falando, então, de uma questão de artesão, aquele que vai lá e vai lapidando, aquele que vai lá e vai mexendo com o barro e fazendo do barro virar arte, qual é o material que eu quero usar? Vou debruçar o meu olhar para onde? Onde em mim? Porque se nós agora, a gente vai ler agora o livro do Stanislavski, a gente vai entender que o que ele propõe é não estar fora. Não está tão fora assim. Também é um processo o dentro. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria falar uma coisa, que todo esse papo dos dilemas que ele teve me lembrou um personagem que eu amo muito, que com certeza é muito complicado de se fazer, que é o Coringa, que me lembra o Heath Ledger, que primeiro... O Heath Ledger e também o Joaquin Phoenix, né? Os dois primeiros se prepararam mentalmente e cada um deu uma identidade diferente para esse personagem, né? No do Joaquin Phoenix tinha as danças que ele faz ao longo do filme, toda a expressividade corporal que ele usa, igual é comentado bem aí, né, do Hamlet, e não pensa só com a cabeça e com o que ele está falando, mas também com o corpo. E acho que é só isso mesmo. Porque você deu dois exemplos interessantes, mas se a gente for pegar desde a época do Jack Nixon, que foi o primeiro Coringa, se eu não me engano, o primeiro Coringa, Jack Nixon já conseguia ter marcado, né? Jack Nixon também é um monstro do cinema e já tinha até alertado, né, que é um personagem dificílimo de se fazer, o Coringa, porque mexe muito com o psiquê. Porque é um personagem muito psicológico, né? O que nós percebemos na questão dos últimos dois, né? Teve um no meio aí que foi aquele cantor que fez, que é o... Qual é o nome dele? Quem me ajuda? O nome daquele cantor? Jared Leto. Isso, Jared Leto, que fez, e ao meu ver foi muito mal feito para as circunstâncias que o filme não contribuiu nada. Para mim passa um pouco longe do que é o Coringa, assim. Fica uma coisa mais, sei lá,
exagerado daquilo do que de fato aquilo, que é diferente do ator lá que acabou depois morrendo com o Joaquin Phoenix, né? Que vão mais para a questão humana daquilo, né? E o que fez o Coringa no Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ele vai buscando muita questão de detalhes, de como ele se apresenta, né? A questão humana daquele personagem, a maneira como ele mexe com a boca, né? Ele acentua muito a relação da boca com a cicatriz daquela boca do Coringa. E o último filme, por exemplo, é muito mais como se constrói o Coringa, né? Como que construiu o Coringa. E aí, para mim, o que me chama muita atenção no filme é o Joaquin Phoenix buscar uma desconstrução dele quanto pessoa para poder encontrar o corpo do Coringa, né? Aquela imagem que ele está sentado de costas para a câmera num canto lá no trabalho dele, que tu vê, consegue contar as costelas do ator, tu vê um corpo que está se definhando com o tempo por toda aquela doença psicológica dele, tu vê o quanto que o ator desconstrói o próprio corpo para encontrar o corpo do personagem, né? Aí a gente pode depois chegar no embate de quão saudável isso é, né? Quão saudável isso é, que é uma outra discussão. Mas que muitos buscam essa desconstrução, que é aquilo que o Lázaro Ramos disse no primeiro vídeo, essa desconstrução para encontrar o corpo do personagem, né? E aí é um processo. O quão eu estou disposto a imergir nisso, a distanciar de mim para me aproximar do personagem. E isso tem que ser feito com uma grande prudência, com uma grande responsabilidade. Para eu conseguir distanciar de mim, antes de mais nada, eu tenho que ter uma total consciência de quem eu sou. Concordam? Uhum. E uma coisa do Heath Ledger, o comentário dele, é que aquele tique dele da língua era do próprio ator. Aí eu lembro que ele fez no ensaio, aí gostaram e pediu para botar no personagem. E olha aí de novo estamos dialogando com o Lázaro Ramos, né? De eu, às vezes, acentuar algo em mim. Eu tenho um costume já meu, eu só evidencio, em vez de eu fazer de forma inconsciente, eu faço isso de forma consciente e potencializo. Aumento a carga naquele movimento, naquele gesto. E aí eu dou uma nova característica, uma nova qualidade do meu comportamento. E aí eu empresto isso pro personagem. Entende? Alguém mais quer contribuir? Não? Não mais? Então tá bom, adoro que tá todo mundo falante. Já não sei quantos dormiram do outro lado. Que eu tenho reparado que essas aulas fazem o pessoal dormir, dá um nananã. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, galera. E aí... Ixi. Não vai dar não. Peraí. Vamos ver se vai dar. E esses me dizem... Quem é que tá no notebook me ajuda. Aí eu sei que o Matheus tá. Então o Matheus vai ser minha primeira cobaia. Tá, Matheus? Pode ser, Matheus? Matheus, tá fugindo de mim, Matheus? Gente, eu caí, estão me ouvindo? Alô, 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 estão me ouvindo? Dá pra ouvir? Estamos ouvindo. Tô ouvindo. Ah, Tá O pessoal fazendo silêncio, você tá querendo me derrubar, hein? Então não tô gostando, não. Eu quero, então eu vou abrir agora o livro e eu vou pedir para que vocês leiam. Então, assim, quem tem facilidade aí com o aparelho, porque às vezes com o celular fica mais difícil de ler. Então, quem tá com o notebook, talvez consiga ler. Ok, Odete, sem problemas, tá? Aí depois você assiste o restante da aula e qualquer dúvida você me procura, tá bom? Matheus, eu sei que você tá no notebook aí, então você vai ser o primeiro a começar a ler para nós aí, tá?
Tá conseguindo Estou ver? procurando o PDF aqui, calma. Ah, já tá aí, então Tá beleza. aqui, ó. Tá, eu posso ler? Pode. No começo, Só um minutinho, só para voltar um pouquinho, vamos ler o capítulo que é aqui. Pera aí. Vamos ler o capítulo aqui, pode falar. para uma caracterização física, capítulo 1. Vai lá, com você. No começo da aula, eu disse, Torizov, não sei falar, o diretor da nossa escola de teatro, que podia compreender... Torstov, tá? Torstov, né? Também que eu engasguei. Também. Que podia compreender com o meu cérebro o processo de implantar e treinar dentro de mim os elementos necessários para criar uma personagem, mas que a aliada não via com clareza. Como conseguir a construção dessa personagem em termos físicos? Porque, se não usarmos nosso corpo, nossa voz, um modo de falar, de ajudar, de nos movermos, se não acharmos uma forma de caracterização que corresponda à imagem, nós provavelmente não poderemos transmitir a outros o seu espírito interior vivo. Sim, concordou Torisov. Sem uma forma extrema, nem a sua caracterização interior, nem o próprio espírito da sua imagem chegarão até o público. A caracterização externa explica, ilustra e, assim, transmite aos espectadores o traçado interior do seu papel. É isso, exclamamos Paulo e eu. Mas como conseguimos essa característica externa? Física, porque eu tô sem óculos. Perguntei. Na maior parte das vezes, principalmente com os atores de talento, a materialização física de uma personagem a ser criada surge espontaneamente, desde que tenha estabelecido os valores interiores certos, explicou Torizov. Em minha vida, na arte, há muitos exemplos disso. Um deles é o caso do papel do Dr. Stockman em Um Inimigo do Povo, de Ibsen. Assim que se... Calma aí. Ai, deu uma travada aqui. Assim que se fixou a forma espiritual certa. Assim teceu a caracterização interior certa por meio de todos os elementos que tinham afinidade com a imagem. Surgiram, não se sabe de onde, a intensidade nervosa de Stockman. Seu andar nos arrancou, seu pescoço jogado para frente e 2 dedos esticados. Tudo isto denunciando o homem de ação. E quando não se tem sorte de contar com um acidente tão espontâneo, o que é que se faz então? Perguntei a Tosfa. O que se faz? O que é que se faz? Lembre-se, a peça de Ostro. Ai, meu Deus, eu perco esses nomes aqui. A floresta. Como Pedro explica, o que se deve fazer para que os dois não sejam reconhecidos em suas fugas? Diz ele. Deixa-se cair uma pálpebra e tem-se um zarolho. Exteriormente, não é difícil nos disfarçarmos. Uma vez me aconteceu algo parecido. Eu tinha um amigo e o conhecia muito bem. Falava com voz de baixo profundo. Tinha cabelos compridos, barba cerrada e um bigode frondoso. De repente, cortou o cabelo e raspou as suíças. De dentro surgiram feições bem... Que palavra é essa? Miadas? Um queixo recentemente... Não. Miúdas, tá? Miúdas, foi uma época que eu tô sem óculos. Aí eu tenho que fazer exame.
Quer que chame outra pessoa para você descansar um pouco a visão? Deixa eu só terminar esse parágrafo. Termina o parágrafo então, vai lá. Miúdos. Um queixo reentrante. Porque eu me perdi. Um queixo reentrante e orelhas de abano. Encontrei com esse novo aspecto no jantar de família. Em casa de amigos, à mesa sentamo-nos frente a frente e travamos conversa. Quem será que ele me lembra? Fiquei a dizer com os meus botões, sem nunca desconfiar que me recordava ele mesmo. Para disfarçar a voz grave, meu amigo só falava em tom agudos. Isso durou até metade da refeição e conversei com ele como se fosse um estranho. Show, valeu. Quem pode continuar? Eu acho que eu posso. Então pode ir lá. Tá. E aqui está outro caso. Uma mulher lindíssima que eu conheci foi picada na boca por uma abelha. Seu lábio inchou e a boca ficou totalmente distorcida. Isso não só lhe mudou a aparência, tornando-a irreconhecível, mas também lhe alterou a pronúncia. Encontrei-a por acaso e conversei com ela vários minutos até me dar conta de que era uma amiga íntima. Enquanto descrevia essas experiências pessoais, professor, me ajuda. Tortzov. Foi cerrando o olho, quase imperceptivelmente, como se um começo de terçol o incomodasse. Ao mesmo tempo, arregalou bem o outro olho, erguendo a sobrancelha. Tudo se fez de tal modo que mal poderia ser percebido até pelos que estavam mais perto. Entretanto, mesmo essa pequena alteração produzia um estranho efeito. Ele, naturalmente, ainda era Tortovski, mas estava mudado, e a gente já não tinha confiança nele. Sentia-se nele malícia, astúcia, grosseria, qualidades que, todas elas, pouco se relacionavam com seu eu verdadeiro. Foi só quando parou de atuar com os olhos que ele voltou a ser o nosso bom e velho Tortovski. Mas era só envergar um olho e lá vinha outra vez aquela astúciazinha maldosa, mudando-lhe completamente a personalidade. Estão cientes, explicou-nos, de que por dentro permaneço mesmo e falo por mim. Quer de olho fechado ou aberto? Quer de sobrancelha alta ou baixa? Se eu pegasse um cestro que forçasse meu olho a envergar-se também, assim minha personalidade continuaria inalterada, permaneceria normal e natural. Por que eu iria mudar interiormente por causa de um leve estrabismo? Sou o mesmo quer de olho aberto ou fechado, quer de sobrancelha levantada ou abaixada. Ok, só um minutinho antes de você continuar. O que ele está dizendo aqui que é muito interessante a gente frisar. Quando ele fala que eu por dentro eu continuo o mesmo, independente de como eu me caracterizo, de como eu me coloco diante da plateia, existe uma coisa que ele vai defender também nos seus livros, que é a dualidade do ator. Dualidade do ator. O que ele quer dizer com dualidade do ator? Que a parte externa, a parte operante do personagem, que é aquilo que a plateia vê, que faz os movimentos, que dá o texto, que cumpre as marcas, que faz com que a história aconteça, é um lado, é o lado visível, é o lado que narra. Mas o meu lado interno, ator, consciente, ele não é abandonado. Por isso que a gente brinca, né? Quando as pessoas falam, incorporar o personagem. Não, ninguém incorpora nada. Se a gente for levar essa palavra ao pé da letra, né? Se usa muito. Estava incorporado. Mas a gente tem que entender que o estado consciente da ação te propõe que em nenhum momento eu me desligo quanto intérprete. Em nenhum momento. Outros vão usar isso falando de lado quente e lado frio. Lado quente é o lado do personagem, sentindo as emoções, pulsando, gritando, dando o texto de como tem que ser,
vivendo a cena de forma visceral, mas o lado frio é o meu lado ainda ator, sabendo que eu estou cumprindo marcas, que eu tenho uma história para contar e que eu não posso pirar o cabeção porque naquele dia eu tô super empolgado e derrubar 3 canhões, destruir o teatro porque eu tava super entregue para a cena. Não. Então é isso que já começa a assinalar aqui. Mesmo que eu mude tudo, eu não altero a minha personalidade, quem tá lá dentro. Eu continuo sendo eu. Talvez aí a gente encontre alguns atores e atrizes às vezes que criam um lugar delicado que ultrapassa e deixa o personagem invadir essa personalidade que não deveria ser alterada. Entenderam? Sim. Sim. Pode continuar, Yasmin. Ou suponhamos que eu tenha sido picado por uma abelha, como aconteceu com a minha amiga bonita, e que fiquei com a boca deformada. Aí, Dostoiévski, com extraordinário realismo, repuxou a boca para o lado direito, o que lhe alterou completamente a fala. Será que essa distorção exterior, não só do meu rosto, mas também da minha fala, prosseguiu, com seu método de pronúncia radicalmente mudado, interfere em minha personalidade e nas minhas reações naturais? Terei de deixar de ser eu mesmo? Nem a picada da abelha, nem a distorção artificial da minha boca devem influenciar a minha vida interior de ser humano. E uma coxeadura. Aí Dostoiévski mancou. Ou uma paralisia dos braços. Instantaneamente perdeu todo o controle sobre eles. Ou uma corcunda. Sua espinha reagiu de acordo. Ou um modo exagerado de virar os pés para dentro ou para fora. O diretor andou, primeiro de um jeito e depois de outro. Ou uma posição incorreta dos braços e das mãos, mantendo-os muito para frente ou muito para trás, exemplificou. Será que todas essas ninharias exteriores podem exercer alguma atuação em meus sentimentos, nas minhas relações com os outros ou no aspecto físico do meu papel? Era espantosa a facilidade, a simplicidade e naturalidade com que Dostoiévski instantaneamente demonstrava todas as deficiências físicas que descrevia. Uma claudicação, a paralisia, uma corcunda, várias posturas de pernas e dos braços. E que notáveis truques externos, capazes de transformar inteiramente a pessoa que representa o papel, podem ser realizados com a voz, com a fala e a pronúncia, principalmente as das consoantes. Por certo, é preciso ter a voz bem impostada e treinada para poder modificá-la. De outro modo, será impossível falar durante um período considerável usando os tons de voz mais agudos ou mais graves. Quanto à modificação da pronúncia, principalmente a das consoantes, consegue-se muito simplesmente puxar-se a língua para trás, encurtando-a. Dostoiévski se demonstrou enquanto falava. E o resultado será um modo especial de falar, lembrando um pouco a maneira inglesa de lidar com as consoantes, ou então alonga-se a língua, empurrando-a um pouco adiante dos dentes. Mais uma vez, demonstrou o que descrevia. E fica-se com um ceceio tolo, que, devidamente trabalhado, serviria para um papel como o de o idiota. Ou então, procure-se ajeitar a boca em posições fora do comum, e obtenha-se ainda outros modos de falar. Vejamos, por exemplo, o inglês, que tem o lábio superior curto e os dentes incisivos muito longos, como o de roedores. Encosta-se o lábio superior e mostram-se mais dentes. Mas como consegue? Indaguei. Um momento. Indaguei, tentando inutilmente fazê-lo. Como que faço? Muito simples, respondeu Dostoiévski, tirando um lenço do bolso e esfregando os dentes superiores e o lado de dentro do lábio superior até ficarem bem secos. Depois, por trás do lenço, dobrou para dentro o lábio superior, que permaneceu preso às gengivas secas, de modo que, ao afastar-se a mão do rosto, nos deixou abismados com a finura do seu lábio superior e a agudez de seus dentes. Esse artifício exterior ocultou-nos sua personalidade comum, familiar. Diante de nós estava o inglês mencionado ainda há pouco,
Tínhamos a impressão de que tudo em Tortovsky se transformara. A pronúncia, a voz eram outras, bem como o porte, o andar, as mãos e pernas. E isso não foi tudo. Sua psicologia inteira parecia transformada. E, no entanto, Tortovsky não fizera qualquer adaptação interior. No segundo, largou o truque do lábio superior e continuou falando por si mesmo até que pôs outra vez o lenço na boca. Secou o lábio e gengiva e, quando abaixou a mão com o lenço, transformaram-se de novo em inglês. Isso se deu espontaneamente. Só quando analisamos e confirmamos é que Tortovsky reconheceu o fenômeno. Não foi ele que explicou, mas nós que lhes dissemos. Como todas as características que vieram à tona intuitivamente eram adequadas e preencheu o retrato do gentleman, de lábio superior curto e dentes longos. Tudo isso é resultado de um simples artifício exterior. Só um minutinho, vamos fazer mais uma pausa. Olha que legal, né? Porque no parágrafo anterior ele vai falando que ele mexeu com várias questões do corpo visual, parecendo até que tinha alterado o psicológico dele, né? Porém, sem mexer qualquer coisa no interior dele. O que ele quer dizer com isso? O que o Stanislavski começa a propor no sistema dele é uma forma de que você pode criar personagens com profundidade, com densidade, mas ainda assim com total controle, sem mexer no seu interior, nos seus dilemas, nas suas questões, né? Para você ter uma forma segura de criação de um personagem. Porque aí a gente vai confrontar N possibilidades de mergulhos em construções. Você vai ter aquele que se propõe sempre se colocar numa berlinda, que é quando você entra numa questão de laboratório, né, que muitos atores se propõem a laboratórios cênicos. Quando você fala em laboratório eu vou vivenciar o mais perto da realidade que meu personagem está inserido, para que eu possa entender e compreender aquilo o mais real possível. Automaticamente, quando uma atriz e um ator se colocam em laboratório, ele tem que estar muito seguro, ele tem que estar muito consciente da escolha. Porque quando eu me envolvo com uma realidade, eu tenho que ver até que ponto essa realidade também não vai interagir comigo. E aí eu posso criar umas questões de mudança, entendeu? Pode continuar, Yasmin. Depois de sondar os próprios pensamentos, computando o que se passava dentro dele mesmo, Tortovsky observou que até em sua psicologia, apesar de involuntariamente, houvera um impulso imperceptível que achava difícil analisar de imediato. Era, entretanto, indubitavelmente que as suas faculdades interiores responderam à imagem externa que ele criara e se adaptaram a ela, pois as palavras que pronunciou não eram propriamente suas, embora os pensamentos que expressou o fossem. Portanto, Tortovsky nessa aula demonstrou ao vivo que a caracterização exterior pode ser obtida intuitivamente e também por meio de simples truques exteriores, puramente técnicos, mecânicos. Mas como encontrar o truque certo? Aí estava mais um problema, para me intrigar e perturbar. Seria coisa que se aprendesse, que se imaginasse, que se copiasse da vida, ou que se encontra por acaso, nos livros, estudando anatomia? A resposta é, de todos esses modos, explicou Tortovsky. Cada indivíduo desenvolve uma caracterização exterior a partir de si mesmo e de outros, tirando-a da vida real ou imaginária conforme sua intuição, e observando a si mesmo e aos outros, tirando-a da sua própria experiência da vida ou da de seus amigos, de quadros, gravuras, desenhos, livros, contos, romances, ou de algum simples incidente. Tanto faz. A única condição é não perder seu eu exterior enquanto estiver fazendo essa pesquisa exterior. E agora, lhes digo o que vamos fazer. Nossa próxima aula será uma mascarada. Essa proposta causou espanto geral. Cada aluno vai preparar uma caracterização exterior e mascarar-se com ela. Uma mascarada? Uma caracterização exterior de... O seu mouse está em cima, professor. Obrigada.
Uma caracterização exterior de que espécie? A espécie não tem importância. Escolham o que quiserem. Um comerciante, um persa, um soldado, um espanhol, um aristocrata, um mosquito, um rã. O que quer ou quem quer lhes agrade. Os trajes e os recursos de caracterização do teatro estarão às suas ordens. Escolham roupas, perucas, maquilagem. Sua declaração a princípio nos consternou, depois despertou discussões e curiosidade, e finalmente gerou interesse e excitação. Cada um de nós começou a pensar em alguma coisa, a imaginar qualquer coisa, a tomar notas, a fazer desenhos secretos, preparando a escolha de um retrato, um traje, uma maquilagem. Só Grincha permaneceu, como sempre, indiferente e frio a essa sugestão. Capítulo 2. Vestir a personagem. Hoje, toda a nossa turma foi às grandes salas, onde estão guardados os trajes do teatro. Uma delas ficava acima do foyer, e a outra no porão, exatamente embaixo do auditório. Em menos de 15 minutos, Grisha escolheu o que queria e foi-se. Também alguns dos outros não levaram muito tempo. Somente Sônia e eu não conseguimos fazer uma escolha definitiva. Moça namoradeira. Desculpa por isso. Moça namoradeira. Teve os olhos desorientados e a cabeça em turbilhão ao ver tantos vestidos lindos. Quanto a mim, ainda não estava certo do que pretendia retratar e confiava em ter alguma feliz inspiração. Examinando cuidadosamente tudo que me mostrava, esperava dar com algum traje que me sugerisse uma imagem atraente. Um simples fraque velho chamou minha atenção. Era de um tecido notável, que eu nunca vira antes. Uma espécie de pano cor de areia, esverdeado, acinzentado, parecendo desbotado, coberto de manchas e de pó misturado com cinza. Tive a impressão de que um homem com aquele fraque pareceria um fantasma. Uma sensação quase imperceptível de asco, mas, ao mesmo tempo, um senso de fatalidade ligeiramente aterrador apossara-se de mim ao fitar a velha roupa. Combinando com chapéu, luvas, sapatos empoeirados e maquilagem e cabeleira da mesma cor e nos mesmos tons do tecido do fraque. Tudo acinzentado, amarelado, esverdeado, desbotado e penumbroso. Obter-se-ia um efeito sinistro, mas... desculpa por isso. Mas, de certo modo, familiar. Qual seria exatamente esse efeito, eu não podia ainda determinar. Os encarregados da rouparia separaram o fraque que escolhi e prometeram procurar acessórios que combinassem com ele. Sapatos, luvas, cartola, bem como peruca e barba. Mas eu não estava satisfeita e continuei procurando até o último instante. Quando a amável chefe da rouparia disse-me, finalmente, que precisava se preparar para a representação daquela noite. Não havia nada a fazer senão retirar-me sem ter chegado a uma decisão final, e deixando reservado para mim apenas o fraque manchado. Emocionado, perturbado, saí da rouparia, levando comigo esse enigma. Que personalidade eu deveria assumir quando envergasse aquele velho fraque estragado? A partir daquele instante, e até a hora da mascarada, que se fixara para dali 3 dias, algo pôs-se a agir dentro de mim. Eu não era eu, no sentido da minha visão habitual de mim mesmo. Ou, para ser mais preciso, não estava sozinho, mas com alguém que procurava em mim mesmo, sem poder encontrar. Eu existia. Prosseguia com a minha vida comum, mas qualquer coisa me impedia de entregar-me inteiramente a ela, perturbando a minha existência habitual. Parecia dividida em 2. Embora, olhando para o que quer que me chamasse a atenção, eu não vi sua plena extensão, mas apenas vagamente, sem mergulhar-me ao fundo. Pensava, mas sem concluir os raciocínios. Ouvia, mas só com meio ouvido. Sentia o cheiro das coisas, mas só parcialmente. Metade da minha energia e capacidade humana tinha, de algum modo, desaparecido a essa perda
desaparecido e essa perda minava minha força, energia e atenção. Não levava a termo em empreendimento algum. Sentia a necessidade de realizar algo da máxima importância. Mas aí uma nuvem baixava sobre meu consciente. Eu já não sabia qual é a etapa imediata. Ficava distraído e dividido. Era um estado cansativo e torturante. Não me deixou por 3 dias inteiros, e durante esse tempo a questão de saber quem eu iria interpretar na mascarada ficou sem resposta. Finalmente, à noite, acordei de repente e tudo estava claro. Aquela segunda vida que eu vivera paralelamente à minha, habitual, era secreta, subconsciente. Nela prosseguiu o trabalho da busca daquele homem mofado cujas roupas eu achara por acaso. Mas aquela luz não durou muito, esvaiu-se outra vez, e eu me agitei na cama, irresoluto e insone. Era como se eu tivesse esquecido alguma coisa, sem conseguir lembrar nem tão pouco achá-la. Era uma situação penosa, e, no entanto, se o mágico se oferecesse para apagá-la, não estou nada certo de que o deixaria fazê-lo. Show. Alguém quer dar uma chance para Yasmin descansar um pouquinho a voz, tadinha? Posso ler? Eu. Quem falou que vai ler? Deixa eu ler. Então pode ir. Miriam, né? Uhum. Tá com Outra você, coisa, então. né? Isso, outra coisa. Obrigado, Yasmin. Outra coisa estranha também observei em mim. Parecia estar certo de que não acharia a imagem da pessoa que buscava. Assim mesmo, prosseguia na busca. Não era em vão que, durante aqueles dias, eu nunca passara por uma loja de um fotógrafo, sem examinar os retratos na vitrine, tentando compreender quem seriam seus modelos. Poderão perguntar-me por que não entrava na loja para examinar as pilhas de fotografias que lá estavam. Com um vendedor de artigos de segunda mão, poderia achar volumes ainda maiores de velhas fotos poeirentas e encebadas. Por que não aproveitaria esse material? Por que não examinei tudo isso? Mas eu, indolente, apenas passava os olhos pelo menor dos pacotes e, descuidado, desprezava o resto para não sujar as mãos. O que se passava? Como se pode explicar essa inércia ou esse sentimento de personalidade dividida? Penso que provinha de uma convicção inconsciente mais firme no meu íntimo de que o empoeirado cavaleiro das roupas mofadas mais cedo ou mais tarde cobriria a vida para me salvar. Não adianta olhar, é melhor não achar o homem mofado. E esta era provavelmente a instigação inconsciente de uma voz interior. E depois houve estranhos momentos que se repetiram, umas duas ou três vezes. Ia andando pela rua e de repente tudo se esclarecia. Eu parava de súbito para tentar aprender em uma máxima extensão o que acontecera. Um segundo passava-se e depois outro, e eu me sentia capaz de sondar algumas profundezas. Então esgotava-se, e os segundos e aquilos em mim viera à tona, mergulhava de novo a perda de vista, e mais uma vez eu me via cheio de perplexidade. De outra vez, surpreendi a mim mesmo, caminhando com um andar seguro, sem ritmo, que me era totalmente alheio e do qual não pude me livrar logo. E à noite, como não pudesse dormir, comecei-me a esfregar as mãos de modo peculiar. Quem é que esfrega as mãos desse jeito? Perguntei-me, mas não consegui lembrar. Só sei que quem quer que o faça tem mãos pequenas, estreitas, frias, suadas, mas com as palmas vermelhas. É desagradabilíssimo apertar uma mão dessa espécie, toda pegajosa e sem osso. Quem é ele? Ainda me achava nesse estado de divisão interior, de insegurança e de incessante busca de alguma coisa que não conseguia achar. Quando entrei no camarim geral, onde teria de envergar nossos trajes e fazer nossas maquilagens, todos juntos em vez de isolamento.
O zum-zum e a algazarra das nossas conversas dificultavam a concentração. No entanto, eu sentia que esse momento da minha primeira investidura naquele fraque mofado, bem como a aplicação da peruca e a barba cinzento-amareladas e do resto, tinha uma importância extrema para mim. Somente essas coisas materiais poderiam impelir-me a encontrar aquilo que eu estava buscando subconscientemente. Depositara nesse momento minha última esperança. Mas tudo em redor de mim perturbava-me. Crincha, sentado ao meu lado, já estava maquilado de Mefistófeles. Vestira-se com um maravilhoso traje negro espanhol e despertava exclamações de inveja em todos que o avistavam. Outros desdobravam-se de rir, olhando para Vânia, que, para se transformar num velho, cobrira o rosto infantil com tantos riscos e pontos que mais parecia um mapa. Paulo irritou-me no íntimo, porque se concentrara em cobrir com os banais trajes e a aparência geral de um elegante. De fato, o resultado era surpreendente, pois até então ninguém desconfiaram ainda que dentro de roupas habitualmente frouxas e mal ajustadas ele escondia um corpo bem feito, com belas pernas firmes. Leão nos divertiu com sua nova tentativa de transformar-se em aristócrata. Naturalmente não conseguiu também dessa vez, mas tínhamos de lhe dar o crédito pela perseverança. Sua maquilagem com uma barba cuidadosamente aparadas, os sapatos de salto alto, aumentando-lhe a estatura, fazia-nos parecer mais esbelto e dava-lhe um ar imponente. Seu andar cuidadoso, resultante sem dúvidas dos saltos altos, emprestava-lhe uma graça que não lhe era habitual na vida cotidiana. Também Vácias nos fez rir e conquistou nossa aprovação com a sua inesperada ousadia. Ele, o ágil acrobata, o bailarino, o orador operático, concebera a ideia de esconder sua personalidade sobre o longo casaco de um comerciante moscovitas, de largas pelas, colete florido, ventre rotundo e a barba e o cabelo cortado à la Russe. Nosso camarim retumbava de exclamações, tal como se tratasse de alguma coisa, alguma representação comum de amadores. Puxa, eu nunca te reconheceria. Não vai me dizer que isso é você. Espantoso. Ótimo, eu não pensava que você fosse capaz. E assim por diante, indefinitivamente. Essas exclamações me enlouqueciam e as observações marcadas de dúvidas e desagrado com quem fui aquinhoado muito me desalentaram. Alguma coisa está errada. Não sei bem o que é. Quem é ele? Não estou entendendo. Quem é que você quer ser? Como era horrível ouvir essas observações e perguntas sem ter nada para responder. Quem é que eu queria representar? Como ia saber? Se pudesse adivinhar, seria o primeiro a dizê-lo. Desejava ardentemente ver o maquilador nas profundezas do inferno, até ele chegar e transformar meu rosto de um pálido e rotineiro louro de teatro. Eu sentia que estava prestes a descobrir minha secreta identidade. Um leve arrepio me percorreu quando lentamente vesti a velha roupa. Ajustei a cabeleira e apliquei a barba e o bigode. Se estivesse sozinho no camarim, longe de todo aquele ambiente perturbador, certamente teria compreendido quem era o misterioso estranho dentro de mim. Mas o falatório e a zoeira impediam-me de retirar-me de mim mesmo e penetrar naquela inescrutável coisa que se passava no meu interior. Finalmente saíram todos e foram para o palco da escola, a fim de serem inspecionados por Sozinho no camarim, sentei-me, prostrado de todo, fintando desamparadamente no espelho, meu rosto teatral, desprovido de feições próprias. No íntimo, já me convencera do fracasso. Resolvi não me apresentar ao diretor e tirar o traje.
remover a maquilagem com o auxílio de um creme esverdeado, de horroroso aspecto, que estava à minha frente. Já meteram um dedo nele e começaram a esfregá-lo na cara, e continuarei esfregando todas as outras cores se esfumaram, com aquarela que tivesse caído em algum líquido. Mas meu rosto ficou amarelo, cinzento, esverdeado como uma espécie de réplica ao meu traje. Era difícil distinguir onde estava o meu nariz, ou olhos, ou lábios. Espalhei um pouco do mesmo creme na barba e no bigode, e finalmente, em toda a cabeleira, alguns grudaram em pelotas, e então, quase como se eu estivesse delirando, pus-me a tremer. Meu coração batia, apaguei as sobrancelhas, empoei-me a esmo, lambuzei as costas das mãos com uma cor esverdeadas e as palmas com um rosa claro. Estiquei o casaco e dei um puxão na gravata. Fiz tudo isso com um toque seguro e rápido, pois dessa vez sabia que estava representando e que tipo de sujeito ele era. Com a cartola colocada num ângulo um tanto provocante, apercebi-me de repente do estilo de minhas calças de talhe inteiro, outrora elegante e hoje tão usadas e gastas. Fiz com que minhas pernas se adaptassem ao friso que se formara nelas, virando a ponta dos pés bem para dentro. Isso tornou-me as pernas ridículas. Já repararam como são ridículas as pernas de certas pessoas? Sempre senti aversão por essas pessoas. Graças a essa posição pouco habitual das minhas pernas, fiquei parecendo mais baixo e o meu andar mudou inteiramente. Por algum motivo, meu corpo todo se inclinou um pouco para o lado direito. Só me faltava uma bengala. Havia uma ali perto e eu a apanhei, se bem que não correspondesse com exatidão à imagem que tinha em mente. Agora só precisava de uma pena de pato para pôr atrás da orelha ou segurar nos dentes. Mandei um servente buscá-la e, enquanto esperava de volta, pus-me a andar de um lado para o outro na sala, sentindo todas as partes do meu corpo. Feições, linhas faciais assumiram suas devidas posições e se estabeleceram. Depois de percorrer... Cadê, gente? Depois de percorrer a sala 2 ou 3 vezes com um passo incerto, desigual, olhei no espelho e não me reconheci. Desde a última vez que me olhara, uma nova transformação ocorrera. É ele, exclamei sem poder reprimir a alegria que me sufocava. Se ao menos a pena chegasse, eu poderia ir para o palco. Ouvi passos no corredor. Certamente era o servente, trazendo a pena. Precipitei-me ao seu encontro e na porta dei de cara com Mano, que susto me deu, exclamou, meu caro rapaz. Não tá aí na outra parte. Não tá vendo? Quem pode ser isto? Não, só pra você? Só tá aparecendo essa parte que ele se espantou. Travou pra todo mundo? Eu tô conseguindo ver. Aqui Pra mim tá aparecendo. Também tô conseguindo ver. Eu não tô, não. Então travou pra você. Quem é que pode continuar então com a leitura? Eu posso continuar. Então vai, Victoria. Quem pode ser isso? Que disfarce. Dostoiévski. O eterno marido? Será que você... Calma aí. Dostoiévski. Isso. Dostoiévski. Dostoiévski. O eterno marido? Será que você curtia? O que é que pretende representar? Um crítico, respondi, com voz rouca e dicção cortante. Que crítico, meu rapaz? Prosseguiu Rachmanov, em sua curiosidade, um tanto abalado, com meu olhar penetrante e atrevido. Eu me sentia como uma sanguessuga agarrada a ele. Que crítico? Retruquei, com evidente intenção de ofendê-lo. O crítico, catador de defeitos, que mora dentro de Kostia Nazavanov. Moro nele para interferir no seu trabalho.
É essa a minha grande alegria. É esse o propósito da minha existência. Eu mesmo fiquei assombrado com o tom de voz acintuoso, desagradável, e de olhar fixo, rude, cínico, que os quais me dirigi a Rachmaninoff. Tinha entonação e autossuficiência. O perturbaram. Não sabia como olhar um novo ângulo de abordagem e, portanto, ficava perdido, sem saber o que me diria. Estava completamente desconcertado. Vamos, disse ao final, bastante certo. Os outros já começaram há muito tempo. Então vamos, já que eles começaram há muito tempo. Imitei-lhe as palavras e não me mexi, mas continuei fitando descaradamente meu instrutor desconcertado. Seguiu-se uma pausa incômoda. Nenhum de nós dois se mexeu. Era evidente a Rachmaninoff queria dar por encerrado o incidente o mais depressa possível, mas não sabia como fazê-lo. Felizmente para ele, o servente entrou correndo, naquele instante, com a pena de ganso. Eu a arranquei de suas mãos e enfiei entre os lábios. Isso afinou minha boca, transformando-o numa linha reta e raivosa. A ponta aguçada de um lado dos lábios e o largo clarão de penas do outro acentuava a expressão corrosiva do meu rosto. Vamos, repetiu Rachmaninoff, em voz baixa, quase envergonhada. Vamos. Meu tom de intimidação era atrevido e causticante. Entramos no palco, enquanto Rachmaninoff se esforçava por desviar-se dos meus olhos. A princípio, escutei-me por trás do grande fogão de ladrilhos cinzentos que fazia parte do cenário, e só às vezes deixava aparecer minha cartola ao meu perfil. Durante esse tempo, Tortsov punha a palavra Leão e Paulo, o aristocrata e o elegante, que acabavam de ser apresentados, um ao outro, e diziam tolices, porque, dado o calibre intelectual dos personagens que interpretavam, não lhes restava muito mais o que dizer. Que é aquilo? Quem é aquele? Ouvi Tortsov exclamar de repente. Parece que tenho a impressão de que alguém está sentado aí, atrás do fogão. Que diabo? Quem é? Já vi vocês todos. Quem é esse? Cortia? Não, não é. Quem é você? Tortsov dirigiu-se a mim, pessoalmente, e via-se que estava muito intrigado. Sou o crítico, apresentei-me, avançando. Ao fazê-lo, minha perna torcida projetou-se ante mim, inesperadamente, e isso jogou meu corpo mais para a direita. Tirei a cartola com exagero e executei uma polida reverência. Depois do que, voltei ao meu lugar, semi-escondido, atrás do fogão, cuja cor esmaecida se igualava à do meu traje. O crítico? Disse Torstov, um tanto perplexo. Sim, e dos malvados. Expliquei, numa voz rascante. Está vindo essa pena? Está toda mascada, de raiva. Mordo-a no meio. Assim, ela estala e estremece. A essa altura, para minha total surpresa, emeti um guincho estridente, em vez de uma gargalhada. Eu mesmo me espantei, de tão inesperado. Evidentemente, surgiu efeito em Tortsov também. Kid começou a exclamar e depois acrescentou: Venha cá, você, mais perto da ribalta. Adiantei-me com um andar sinistro, largado. Que crítico é você? Perguntou Tortsov, sondando-me com olhos, como se não me reconhecesse. Crítico de quê? Da pessoa com quem vivo. Rouquejei. E quem é? Perguntou Tortsov. Costia, respondi. Você entrou na pele dele? Tortsov sabia dar-me as deixas certas. Se entrei? Quem deixou? Ele.
Aí, minha risada guinchante começou de novo a me sufocar. Tive de controlar-me onde se pode prosseguir. Foi ele. Os atores gostam das pessoas que os elogiam, mas de um crítico... Novo acesso de um risinho estridente e sarcástico me interrompeu. Dobrei um joelho para poder encarar Tortzoff bem de frente. Quem é que você pode criticar? Você não passa de um ignorante, objetou o mestre. O ignorante é quem mais critica, retorqui. Você não entende nada e não sabe fazer nada, continuou o diretor, provocando. É justamente quem não sabe nada que ensina, repliquei, sentando-me afetadamente no chão do palco, junto das luzes da ribalta, do outro lado das quais Tortzoff de pé. Não é verdade que você seja um crítico. É apenas um catador de defeitos. Uma sanguessuga, um piolho. Sua mordida não é perigosa, mas torna a vida insuportável. Vou consumi-lo, pouco a pouco, implacavelmente. Roquejei. Seu verme! Explodiu Tortzoff, francamente amolado. Santo Deus, que modo de falar! Inclinei-me bastante sobre a ribalta, tentando visgar a atenção de Tortzoff. Que falta de controle! Verme imundo! Tortzoff agora estava quase aos berros. Muito bem, beníssimo! Com alegria, eu agora forçava as minhas insinuações, sem trégua. Não se pode limpar com a mão uma sanguessuga. Onde há uma sanguessuga, há um lago. E nos lagos, mais sanguessugas. Não se pode livrar-se delas. Nem de mim. Depois de hesitar um momento, Tortzoff, de súbito, curvou-se por sobre a ribalta e abraçou-me afetuosamente. Bom trabalho, rapaz. Notando que a manchara com a maquiagem que me escorrera pelo rosto, acrescentei. Cuidado com o que está fazendo. Agora é que não pode mesmo me limpar com a mão. Os outros ocorreram para reparar o estrago, mas eu ficara tão extasiado com a sua marca de aprovação do diretor que dei um pulo. Fiz algumas cabriolas e depois, ao clamor do aplauso geral, corri para fora da cena, com o meu andar normal. Voltando-me, vi Tortzoff de lenço na mão, parar de limpar a maquilagem, o bastante para olhar-me ao longe com admiração. Eu estava deveras feliz. Mas não era uma satisfação comum. Era uma alegria que brotava diretamente da realização artística, criadora. Indo para casa, surpreendi-me a repetir os gestos e o andar da personagem cuja imagem eu criara. Mas não foi só isso. Durante o jantar, com minha senhora e os outros hóspedes, mostrei-me capcioso, desdenhoso e irritável. Diferente de mim, mas muito parecido com meu crítico implicante. Até a senhora notou. O que é que você tem hoje? Observou. Não está um pouco prepotente? Fiquei maravilhado. Encontrei isto na web. Alegrava-me porque compreendia como viver a vida de outra pessoa e o que significa embebedar-me numa caracterização. Isso é um recurso importantíssimo para o ator. Enquanto tomava banho, lembrei-me de que, representando o papel do crítico, ainda assim não perdia a sensação de que era eu mesmo. Concluí que isso era porque, quando representava, eu sentia um prazer imenso em acompanhar a minha transformação. De fato, era o meu próprio observador, ao mesmo tempo que outra pessoa de mim estava sendo uma criatura crítica, censuradora. Mas posso, acaso, afirmar que essa criatura não faz parte de mim? Derivei-a de minha própria natureza. Dividi-me, por assim dizer,
em duas personalidades. Uma permanecia ator, a outra era um observador. Mas, por mais estranho que pareça, essa dualidade não só não impedia, mas também promovia meu trabalho criador. Estimulava-o e lhe dava ímpeto. Show, obrigado. Olha que legal, né? Agora, no final do capítulo 2, é que ele vem e apresenta essa questão da dualidade, de fato. Né? Que uma coisa não anula a outra. Por mais que ele se maravilhou, ele mergulhou naquele jogo, naquele exercício, naquela brincadeira daquele personagem que nasceu através da descaracterização, que foi quando ele foi remover a maquiagem, porque ele estava quase abandonando a criação dele no desfazer. Lá ele percebe um traço que aproxima ele e ali, naquele olhar, ele começa a trazer à tona, né, aquele personagem. E aí ele fala que a todo momento, e isso é muito rico de guardar, ele estava consciente. Em nenhum momento eu saí da minha própria natureza. Né? Então ele fala ali, ó, no final, uma parte minha permanecia ator, que é a consciência, e a outra era o observador, o personagem. Então ele está ali o tempo inteiro atento no que ele está investigando. A consciência, o ator consciente, a atriz consciente é fundamental num processo criativo, para que você dê conta de acessar novamente. Porque se eu faço meramente intuitivo, aconteceu naquele momento, a probabilidade de você não conseguir repetir aquilo numa próxima sessão, numa próxima apresentação, é grande. Vocês conseguem entender isso? Sim. Sim. Então é muito importante a gente perceber que, ao mesmo momento que ele está colocando ali a questão da criação, que tem um quê da inquietação, vai muito da indagação do que eu estou olhando, o que eu quero mexer, o que eu quero provocar, tá consciente com as coisas que estão surgindo. Tá? É muito importante estar consciente nesse processo criativo. Não deixar que as coisas aconteçam, a moda vai embora, solto, sem freio, sem entendimento. Por quê? Por que eu escolhi isso? Olha como ele vai descrevendo. Eu tive uma leve torção no meu pé porque eu fui acompanhando o vinco da calça. E quando eu coloco a pena na minha boca, eu já senti o movimento dos meus lábios fechando e se tornando mais finos. Automaticamente isso já influencia na minha fala e influencia na minha aparência. Então, eu estou atento a toda a transformação que está acontecendo para amanhã dar conta de revivê-la. Entende? Deixa eu ver quantas páginas faltam, ver se vai dar tempo de concluir hoje aqui. Eu acho que não vai dar tempo de concluir hoje aqui, não. Vamos tentar ir mais um pouquinho à frente. Tem alguém que está com o microfone aberto conversando? Tem alguém conversando com o microfone aberto. Isso, obrigado. Eu agradeço. Quem pode continuar agora? Eu continuo? Vai lá, Vitor. Então, capítulo 3. Personagens e tipos. O trabalho hoje foi dedicado a uma análise crítica da nossa atuação mascarada. Tortsov voltou-se para Sônia e disse: há atores e principalmente atrizes que não sentem necessidade de preparar caracterizações ou de se transformarem em outros personagens, porque adaptam todos os papéis a seu encanto pessoal. Edificam o seu êxito exclusivamente sobre essa qualidade. Sem ela, ficam mais desamparados do que Sansão depois que lhe tosquiaram as madeiras. Há uma grande diferença entre procurar e escolher em nós mesmos emoções que se relacionem com o papel e alterar esse papel para que sirva aos nossos recursos mais fáceis. Qualquer coisa que se possa interpor entre sua própria individualidade humana, inata, e o público parece alarmar tais atores. Se sua beleza física afeta os espectadores, eles exibem com alarde. Se o encanto está em seus olhos, seu rosto, sua voz, seus maneirismos, eles o dirigem como um foco de luz sobre a plateia
como você fez, Sônia. Para nos transformarmos noutra personagem, quando ela nos torna menos atraentes do que na vida real, o caso é que você de fato gosta mais de você no papel do que do papel em você. Isso é um erro. Você tem capacidades. É capaz de mostrar não só você mesma, como também um papel criado por você. Há muitos atores que creem e confiam no próprio encanto. E é isso que mostram ao público. Por exemplo, Dasha e Nicolau, eles pensam que o encanto está na profundidade de seus sentimentos e na intensidade nervosa com os que experimentam. E nessa base interpretam cada papel, aprimorando-o com seus próprios atributos naturais mais fortes, enquanto você, Sônia, está apaixonada pelos próprios atributos externos. Os outros dois não são indiferentes às qualidades interiores que têm. Por que se preocupar com trajes e maquilagem quando só servem para atrapalhar? Esse também é um erro do qual precisam se libertar. Aprendam a amar seu papel em vocês. Vocês têm a capacidade criadora necessária para construí-lo. Há, entretanto, atores de outro tipo. Não precisam olhar em volta, ainda que não tiveram tempo de se transformar nesse tipo. Esses atores prendem o público com seus modos originais, sua variedade especial e finalmente elaborada de clichês histriônicos. Seu único objetivo ao pisarem ao palco é exibi-los aos espectadores. Por que iriam ter o trabalho de se transformar em outros personagens, quando isso não lhes dá a oportunidade de mostrar o seu forte? Uma terceira categoria de atores falsos são os bons em técnica e clichês, mas que não desenvolveram por si mesmos. Contestaram-se em tirá-los de outros atores de outras épocas e países. Essas caracterizações baseiam-se num ritual convencionalíssimo. Eles sabem como cada papel de um repertório mundial deve ser feito. Para eles, os papéis já estão permanentemente recortados, segundo um clichê aceito. De certa forma, jamais poderiam interpretar quase 365 papéis por ano cada um depois de só um ensaio, como se faz em algumas cidades do interior. Espero que entre vocês, os que se sentirem inclinados a trilhar esse perigoso caminho do menor esforço, sejam advertidos a tempo. Veja o seu caso, Grisha. Não pense que, escolhendo cuidadosamente a maquilagem e o traje da última aula, você criou uma imagem de Mefistófeles, meu Deus. Transformou-se nele, ou sequer escondeu dentro dele. E foi esse o seu erro. Permaneceu o mesmo sujeito bonitão que é, apenas envergou um novo exterior e um novo jogo de maneirismos já prontinhos, dessa vez escolhidos na lista dos clichês de personagens góticos ou medievais, como os chamamos em nosso jargão. Em A Megera Domada, nós os vimos com o mesmo vestuário, só que adaptado a finalidades antes cômicas do que trágicas. Conhecemos também sua prática em trajes modernos para comédias contemporâneas, para dramas em prosa ou em verso. Mas seja qual for a maquilagem do rosto, ou a indumentária, sejam quais forem os maneirismos e hábitos assumidos, você não consegue fugir de Grisha Govorkov. O ator está no palco. Pelo contrário, quando está no palco, pelo contrário, todos os métodos que emprega só servem para reconduzi-lo ainda mais a ele. Entretanto, e isso não é inteiramente verdadeiro, seus modos estereotipados não o ligam a Grisha Govorkov, o ator, mas sim a todos os atores de todos os tempos desse mesmo tipo. Você pode pensar que seus gestos, seu modo de andar e de falar são seus, mas não são. São maneirismos universais e generalizados, amoldados em férrea forma permanente por atores que trocaram a arte pelo negócio. Agora, se alguma vez lhe ocorresse mostrar-nos em cena algo que nunca vimos, se não mostrasse você mesmo, tal como é na vida real, não o ator Grisha Govorkov, mas o homem seria esplêndido, pois o ser humano que você é muito mais interessante e talentoso que o ator. Percebemos aí que ele deu umas pancadas violentas nesse Grisha, né? E ele faz uma crítica muito forte, né, a todos os atores que buscam o caminho fácil do estereótipo, né? Que não tão, porque esse Grisha foi aquele lá no capítulo 2 que em 15 minutos estava pronto.
que criação eu tenho, que investigação eu tenho num trabalho de 15 minutos. Se não uma carta já pronta que eu tenho na minha manga. Uma reprodução fiel daquilo que eu já venho fazendo. Vocês conseguem entender isso? E quando ele fala aqui no final aí desse parágrafo, né, que senão se torna aqueles atores que já estão fazendo um negócio, né, meramente negócio com a arte. E não estão de fato fazendo arte, mas negociando a arte, tornando ela somente algo fácil, tirando todo o processo criativo que ela impõe, né, o processo investigativo que ela sugere, né. E eu acho que é muito forte essa provocação que ele coloca aí no fim do parágrafo, porque eu acho que tem que... isso é escrito aí no começo do século XX, e você vai perceber que em pleno século XXI nós estamos com muitos artistas que estão nesse mesmo lugar. Esse Grinch hoje é a tradução de vários artistas, atores e atrizes de hoje que vão pelo caminho mais fácil. Aonde que eles estão? Muitas vezes na televisão. Muitas vezes estão na televisão, já rotulados como uma espécie de interpretação. O cara que faz só o vilão, o cara que faz só o mocinho, a menina que faz só a frágilzinha. Porque você acaba criando um tipo e acabou e você fica naquilo. Entendem? Gente, a gente não vai dar conta de encerrar, porque ainda tem muitas páginas, tá? Eu vou sugerir a vocês que vocês terminem a leitura, que agora, ó, olha que maravilha, agora falta só o terceiro capítulo para quem não leu. Para quem leu 2 e pouquinho, para quem leu 2, agora falta só 3, tá? Para a gente poder entender de fato o que é, porque agora o terceiro capítulo para mim é o mais importante, porque é onde ele traz a reflexão de que tipo de artista você quer ser. Quem você quer ser como artista? Né? Quando eu estou querendo fazer teatro, que tipo de trabalho eu quero ter como resultado? Eu quero ficar onde? No raso? Eu quero me relacionar de forma rasa com as coisas? Ou eu quero me aprofundar com ela? Estamos falando de um livro teórico de teatro, mas eu deixo a pergunta e a provocação para a vida. Você quer se envolver a que ponto com a sua própria vida? Quer só molhar a ponta do pé? Ou você quer mergulhar na sua própria história? Porque é só quando eu mergulho em mim, na minha própria história, é que eu vou dar conta também de mergulhar para construir um personagem, para construir o outro, viver o outro, dar uma identidade para uma história. Tá? Já percebi que o povo tá chovendo de nome aí. Tá? Vamos abrir a câmera aqui, pessoal, para eu ver vocês, para não me sentir tão sozinho agora. Então, assim, peço, por favor, leiam, finalize o terceiro capítulo, tá ali no Moodle, tá? Finalize o terceiro capítulo, porque isso aqui, os 2 vídeos que eu vou botar lá, eu vou colocar os 2 vídeos lá no grupo para vocês, para quem não viu, assistir, como uma provocação. E esse livro, esses 3 capítulos vão provocar a gente aí para o nosso último exercício, que é a mascarada. Como eu falei, essa mascarada, a minha intenção é que um elemento que vocês vão carregar é essa carta aí que vocês vão receber, sem saber quem é o autor, mas é um texto que vai te dar um chão. Então, não só pautado numa possibilidade de uma vestimenta que eu posso escolher na minha casa, um objeto, um elemento, mas eu vou receber algum elemento narrativo que vai me ajudar a pensar, pô, como é que eu dialogo com isso? Que imagem me pressupõe essa narrativa? Como eu posso brincar com isso? Não, Adilson, eu recebi uma narrativa, só que ela me trouxe um contraste para cá. E eu fiz isso. Ó, bacana. Tu só fez isso em contraste porque tu recebeu uma narrativa. Entende? Olha como é importante ter possibilidades de escolha. Eu só escolho quando eu olho. Eu só escolho quando eu investigo. Né? Quando eu me proponho a olhar para alguma coisa e dizer isso ou aquilo. Quando eu não olho para nada, qualquer escolha é escolha. Qualquer coisa me agrada, qualquer coisa me serve.
Dúvidas, gente, sobre o que nós debatemos sobre hoje? Quer acrescentar alguma coisa do que nós falamos? Bia, além dos seus autores preferidos? Fala, Victória. Eu queria perguntar, igual você falou no começo, sobre a questão de você ainda fazer o personagem, mas não deixar de isso te afetar intimamente. Mas e quando você pega um personagem que tem características que já são da sua própria vida? Como faz para separar isso, o personagem de você mesmo? Aí eu acho que vem muito a questão do que, por exemplo, o Lázaro traz no vídeo, da questão de que, tá, eu tenho uma característica parecida comigo, só que eu preciso, então, eu sou 20% dessa característica. O personagem vai ser 85% disso, ele vai ser além disso. Ele vai ter um pouco mais de carga naquilo. Entende? Para eu criar uma diferença, para não correr o risco de você se interpretar, de você misturar com a sua própria história. Tá? Porque esse lembra, é um personagem. Ele tem uma história. Ele tem que saber de onde que ele veio. Por que que tá ali? Entender todo aquele conjunto de informações. Porque aí você consegue criar esses pontos aonde a gente se aproxima. Tá, aqui está muito igual. Mas aqui não. Aqui está completamente distante. Então eu começo a criar possibilidades e entender que não tem como misturar comigo. Tem coisas que eu entendo que me faz, às vezes, até acessar mais fácil alguma coisa porque eu entendo ele. Mas eu não vou acessar a minha memória, eu não vou acessar a minha história para chegar naquele lugar. Entende? Alguém mais? Professor? Diga. Então, sobre a criação do personagem. Eu acho que são duas dúvidas que eu tenho. Como que o senhor vai distribuir cada narração pra gente? E o senhor, você vai dar um suporte na criação de personagem de cada um, se for necessário? Então, o que acontece? Eu vou tentar usar o nosso encontro, os nossos próximos encontros, para tirar dúvidas com vocês sobre isso. Então, eu posso também, de forma individual, através do WhatsApp, tentar orientar também, tá? Ajudar a pensar isso. Mas eu quero que vocês tenham muita autonomia na escolha. Você vai me trazer uma problemática e eu vou tentar te fazer questionar suas escolhas, talvez questionar a tua escolha. Por que isso? Será que é isso mesmo? O que tu acha de tal coisa? Mas eu quero que vocês tenham total liberdade das suas escolhas com essa construção. Tá? Agora, quanto às narrativas, agora que eu vou fazer isso, eu vou visitar todas elas, vou ler, e aí a partir daí eu vou extrair qualquer identidade que tenha, porque lá está o nome da pessoa, eu vou tirar o nome das pessoas, e vou fazer com que isso vá para as mãos individuais de cada um. Não vai ser entregue de uma forma, tudo no grupo, por exemplo. Eu vou mandar de forma individual. Vai chegar no teu privado um texto. Que você não sabe de onde que é. Beleza? Porque o mais importante é te respeitar nesse momento, tá? O anonimato de quem escreveu. Como um respeito. Porque sem nome, é de qualquer uma história. Entendeu? Podemos acrescentar e tirar coisas da narrativa, por exemplo? O texto, uma vez chegando na sua mão, você vai se apropriar dele. Então foi o que eu falei agora há pouco. Eu posso pegar um texto, entender o texto, e o texto me traz uma provocação que me distancia do texto. Mas a provocação só veio por causa do texto. O texto foi fundamental para te levar para aquele lugar. O que eu não posso é fazer uma criação que não tem sequer relação com o texto. Você não consegue argumentar. Por quê? E o texto? Eu nem li. Eu não gostei, não. Eu fiz outra coisa. Não é assim. O que me provoca? Às vezes é uma frase. Uma frase é fundamental para te... Caraca, isso aqui me fez ir para tal lugar, tal coisa. Olha onde eu cheguei. Que é a trajetória, é o processo de construção. Entendeu? Professor, eu caí. E aí eu perdi tudo que você está falando. Pode só voltar um pouco? Ixi, mas eu não sei onde você caiu. Como é que eu vou saber para onde que eu volto? Quando eu acho que foi o vídeo.
Acho que Oi? foi quando o Vitor. Acho que foi quando o Vitor terminou de falar. Nossa, então foi muita coisa. Você caiu e ficou no chão. Porque eu falei muita coisa. Eu respondi, Só eu respondi, explica eu essa última respondi, coisa que você estava falando. eu respondi duas perguntas, tá? Que foi uma da Victoria, sobre quando o personagem tem umas características muito próximas com a minha, como é que eu faço? Eu falei, as minhas características eu coloco 30% de energia nela e pro personagem eu posso dosar. Ou De botar novo. isso... Oi? Aí fica difícil. Ela Eu tô caiu te- de novo. eu juro que eu tava tentando. Eu tava tentando. Tentei, gente. Eu vi, né? Tá gravado, eu tentei. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vai ser vídeo gravado, né? Vídeo gravado. Vídeo gravado. Tá. E esse vídeo é fundamental, esse último trabalho é fundamental para dar a chancela de vocês para invadir o módulo 2. E o formato do vídeo a gente também que escolhe, tipo, monólogo olhando pra câmera, ou então conversando com outra pessoa, ou vários takes diferentes. Você pode escolher, você vai querer dialogar com a câmera, porque pode ser que você crie uma narrativa que você queira. O importante é a câmera na horizontal, tá? Para ter mais amplitude de imagem. Se você vai querer fazer uma edição, mas essa edição não compromete o personagem, porque o mais importante é mostrar o personagem, não mostrar o quanto você é bom em edição. Eu tenho que ver o personagem, eu tenho que me envolver por ele, eu tenho que ser pego pela construção sua. Tá? Então, lembre de evidenciar o personagem. Alguém quer mais uma pergunta? Nops. Professor, eu acho que eu tô com dúvida, só que não tá uma coisa bem formada. Seria como... Ai, deixa, professor, esquece o nome. Formula a pergunta melhor, me manda no privado. Tá? Beleza. Aí, respondo lá. Vitor, abre tua câmera aí e vamos. Tem dois Vitor. Tem o Vitor Vozeirão, o Vitor Sortudo da Rifa, e tem aí o outro Vitor. Vamos abrir a câmera, vamos tirar uma foto aí, galera, para registrar esse momento feliz, maravilhoso que nós estamos vivendo. Olha aí, meu povo maravilhoso. Edilane lá, ó, no carão. Aí, gostei do riso, hein? Vamos lá, vou tirar o print agora, hein? Professor, só não vou abrir porque tá travando a minha aí. Vai cair. Tá bom, vou perdoar hoje, tá? Olha lá, a Tainá, que legal, uma cai para um lado, outra cai para o outro. Vocês estão bem unidas hoje, hein? Gostei de ver. Quem falou? Quem me chamou? Vou tirar a foto, hein? Congela aí. Feito! Feito! Pessoas, espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado a criar aí um pouco de indagação na cabeça de vocês, que o que nos movimenta são as indagações, são as inquietações, né? Água parada só dá dengue. Então, cara, vamos nos provocar, vamos agitar, vamos mover, tá? E aí eu vou mandar para vocês depois nos privados esses textos que vão ajudar vocês nessa base, mas já podem começar a se inquietar aí. Vocês têm agora 3 aulas para pensar esse personagem, então vão ter 3 semanas para criar esse personagem, para que no último dia a gente assista tudo. Tranquilo? A gente já vai receber os personagens hoje? Não, o personagem hoje? Ah, o texto. O texto eu vou finalizar até final de semana, já mando para vocês. E o vídeo vai ser passado na aula, né? A gente vai gravar o vídeo e aí... Os vídeos a gente vai desenvolvendo como é que a gente vai fazer para poder subir isso para uma plataforma, de repente a melhor forma é subir para o YouTube, de uma forma não listada, que ninguém vê, tá? E aí mandam para mim e eu vou abrindo e a gente vai vendo todo mundo junto. Entendi. Obrigada, pessoal. Tá bom? Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Se comportem, juízo, e sai de casa, máscara, álcool em gel. Mantenha a distância. Tchau. Tchau, beijo. Olha, ali sempre tem os inimigos do rolê, as duas. Agora estão disputando quem é que fica pro final, ó.
Eu não mereço vocês duas, não, hein? Beijo, meninas. Tchau.